Foi também a égua aí unânime entre os jurados, realmente a égua que balizou pela qualidade do gesto, postura, ainda a qualidade da montada, equilíbrio, e aí a gente vai acompanhando o julgamento, alguns animais começam bem, já vão pecando durante o final do concurso, então aqui um campeonato que realmente foi decidido nos detalhes entre cada colocação que a gente vai observando. Aí a sexta e a égua da sétima colocação já levando vantagem no grau da distribuição de apoios, a égua da sexta colocação, onde a égua de trás até agrada um pouquinho mais pela sustentação da frente em relação à égua da sexta colocação, que já peca um pouquinho mais da reunião, mas se a gente for observar o equilíbrio da distribuição de apoios, a mão ainda mais semicircular em relação à égua da sétima colocação e a qualidade também da maciez a favor da sexta égua, por isso foi a definição. Quinta e sexta, posições aí disputadas, quem optou pela qualidade da distribuição um pouquinho mais equilibrada em relação à égua da quinta colocação, a égua de trás, porém, já peca na estabilidade, pecou um pouquinho mais na regularidade da apresentação, aonde a égua à frente tem postura melhor, está reunindo mais e terminou ligeiramente mais coordenada em relação à égua que ficou atrás, que já não terminou tão bem como iniciou o campeonato. Então, estilo melhor, coordenação melhor, estabilidade melhor, ritmo e regularidade, a opção pela égua à frente. As duas muito boas na maciez, mas a prontidão, final de prova, melhor em relação à égua de trás, por isso foi a definição. Entre a quarta e a quinta, aqui a gente já vem chegando no grupo. A égua da quinta colocação no final do concurso pecou um pouquinho mais no equilíbrio. A gente consegue observar que já debruça um pouquinho mais o antemão. A égua que ficou na quarta colocação mais equilibrada, mais ampla em relação à égua de trás, terminou ainda com a energia de movimento melhor, atitude ainda mais sustentada em relação à égua de trás. Se a gente for observar até o anterior, todas as duas subindo um pouquinho mais joelho. A égua de trás debruça, sobe mais joelho. A égua à frente também oscila um pouquinho mais a região das suas espadas, porque está subindo um pouquinho mais a mão também. Então as duas com senão no anterior, mas a extensão da perna melhor, a reunião melhor, a postura ainda de melhor qualidade. E quando a gente monta transições de melhor qualidade, a maciez de melhor qualidade, alonga ainda mais em relação à égua de trás, mantendo a postura, principalmente quando a gente vai reunir as duas éguas. A égua de trás já não mantém a postura, quando a gente vai reunir, a tendência é debruçar, é abaixar um pouco mais o conjunto de frente, então já pecando na qualidade da postura, por isso foi a definição. Terceira e quarta, aqui estão duas éguas próximas ainda na qualidade da distribuição, mas a égua à frente ainda é mais ampla, mais elástica, estende mais o trabalho da perna, abre mais a passada em relação ao animal da quarta colocação. Então, duas éguas de boa distribuição, mas a égua à frente ainda realmente agradando ainda mais pelo gesto, pela postura, pela amplitude, pela elasticidade, a extensão do trabalho da perna, o ganho de terreno ainda melhor, a frequência ligeiramente ainda mais baixa em relação à égua da quarta colocação, por isso foi também a definição dessas duas colocações. Aqui, as três éguas da cabeceira, que realmente agradaram muito, muito próximas à qualidade da montada. Três éguas excepcionais na qualidade da distribuição e principalmente também na naturalidade. Se a gente observar o grupo das três éguas, é muito bom a gente fazer a avaliação, que o julgamento sempre é comparativo, mas a gente observar o grupo é muito importante. Então a gente consegue observar a primeira e a segunda égua, olha como é que elas coordenam melhor o movimento. É só a gente observar o anterior dessas duas éguas, como elas são mais discretas, elas são mais estáveis, o anterior das duas éguas pousa ao solo de melhor qualidade. Quando a gente olha a terceira, a mão já está subindo um pouquinho mais, já não tem a qualidade da coordenação das duas éguas quando comparado com ela, realmente ficando à frente dela. Então peca na coordenação a terceira égua, já subiu mais o joelho, e quando a gente observa a égua da segunda colocação, a estabilidade ainda melhor. Ela é mais estável, ela é mais coordenada em relação à égua de trás, a qualidade que ela terminou o final do concurso, pela coordenação, pela postura, pela reunião, atitude, regularidade da pista, principalmente durante todo o campeonato melhor da égua da segunda colocação, então também por isso a definição dessas duas colocações. E aqui, as duas éguas realmente foram apartadas no final do concurso, realmente duas éguas agradaram muito. A primeira tem a boa distribuição da égua de trás, aí a gente não consegue observar a diferença na dissociação, no equilíbrio da dissociação, porque as duas éguas são muito machadeiras, éguas realmente muito representativas. A primeira
tem a boa qualidade da dissociação da segunda égua, porém com mais amplitude, com mais elasticidade, com a extensão do movimento ainda melhor, com a postura ainda mais altiva em relação ao animal de trás. Então a gente ganha onde? No movimento, na amplitude, na estabilidade, no ganho de terreno. Aproveita mais a passada, no rendimento ainda melhor em relação à égua de trás. Na montada, confesso, as duas éguas muito próximas e muito semelhantes na maciez, mas a égua da primeira colocação, realmente, aonde que ela ganha também na montada? No aproveitamento na passada e no recurso do movimento. Quando a gente vai alongar, ela mantém ainda o recurso melhor, mantém ainda a frequência mais baixa e a coordenação mantendo na marcha curta, média alongada, sem pecar. Por isso foi a definição dessas duas extraordinárias éguas. Parabéns aos apresentadores proprietários.